E aí, galera, uma boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando pelo Facebook e também para aqueles que nos acompanharão aí pelo YouTube e pela nossa fanpage. Uma boa noite para todo mundo aí. Hoje nossa reflexão é bastante importante. Vamos esperar aí que os amigos possam se conectar para que possamos aí dar início ao estudo de hoje. Hoje o tema de nosso estudo é a aparência, né? Vamos falar um pouco sobre esse contexto aí, que é um contexto que, bom, é bem presente dentro da nossa realidade, né? Considerando a nossa posição e a tribo a qual a gente pertence, mas também tem alguns outros elementos referentes à aparência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não quero pedir a vocês que, por favor, não deixem de curtir aí a nossa fanpage, de curtir também o nosso Facebook, de se inscrever e tal, aquela parada toda, para vocês ficarem ligados. E sempre é bom saber que as pessoas que se interessem, né, que isso possa ser útil para elas, não esqueçam de compartilhar. Deixa eu só compartilhar aqui, já compartilhei na nossa fanpage para ser ao vivo também. Então, hoje o assunto é aparência, né, cara? Que é uma coisa que, bom, nós temos um pouquinho de experiência aí. Temos passado 18 anos trabalhando no campo missionário urbano e sempre foi um assunto, essa parada. Pra gente no começo era algo bastante desagradável, eu ter que falar sempre sobre isso. Mas com o passar do tempo a gente parou de dar importância para a aparência, até mesmo para a nossa própria aparência, também não julgando, ou tentando pelo menos não julgar a aparência dos outros. Para nossa reflexão de hoje, vou tentar ser bastante objetivo, porque esse é um estudo que eu dei na quarta-feira passada aqui no Chile, em Santiago, o estudo bíblico que a gente está fazendo em Gálatas, e eu queria compartilhar ele com você, e para isso eu quero já pedir para você que gosta de acompanhar na sua Bíblia, que abre em Gálatas capítulo 2. Antes, deixa eu orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, pela tua história. Quero dar as boas-vindas aí a todos os que estão se conectando, agradecer aí pela atenção e espero poder retribuir aí de alguma forma na sua própria vida, na sua história. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de uma vez mais estar conectados aqui por meio do Facebook. E, através disso, nós procuramos encontrar meios para abençoar, para ajudar, para auxiliar as pessoas na sua caminhada cristã. Quero te agradecer pela grata oportunidade que o Senhor me dá e te peço, por favor, dá sabedoria, tanto no falar como no ouvir, para que possamos, ó Deus, crescer da maneira adequada como precisamos crescer. Se há alguém que não te conhece, eu rogo, Pai, que o Senhor dê a essa pessoa a oportunidade de conhecer. Se há alguém que precisa te conhecer mais, leve-o para esse caminho, Senhor, da proximidade contigo. Eu oro, Pai, com fé no meu coração, de que o Senhor é um Deus que pode fazer qualquer coisa através de qualquer pessoa, não importa de que tribo seja, desde que ela seja obediente a Ti. Assim eu rogo, em nome de Jesus, e peço para a glória do Teu nome. Amém e amém. É isso aí. Vamos que vamos. Quero convidar você aí a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Vamos ler especificamente aqui o versículo 1. Tá? Gálatas capítulo 2, versículo 1. Quero lembrar a vocês que esses estudos são proporcionados pelos nômades O Tabernáculo Motor Family, que é nossa tribo, né? E através dos nômades nós temos andado por vários lugares, várias cidades, agora no Chile, e chegando também a muitos países com a intenção de informar
e ajudar as pessoas a abrirem os olhos para as coisas importantes referentes ao Evangelho e ao mundo da igreja. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, sabe que estamos sempre abertos a essa possibilidade, e se você também tem dúvidas a respeito do que é a nossa motofamília, eu quero convidar você a também perguntar, fique livre, terei prazer em te responder a respeito disso, tá? Muito bem, Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então, depois de 14 anos, voltei para Jerusalém, e desta vez com Barnabé, levando também a Tito comigo. E fui para lá porque Deus tinha me revelado que eu devia ir. E enquanto eu estava lá, conversei em particular com os que pareciam ser líderes da igreja e coloquei diante deles as boas notícias que prego entre os que não são judeus, para fazer questão de todos os meus esforços, para que todos os meus esforços não fossem para nada, não fossem por nada, e de que eu não estava correndo ou tinha corrido em vão. Então, esse é o texto que a gente vai usar. É um texto bem explicativo, quando essa experiência do apóstolo Paulo, em que ele precisava ir até os apóstolos, né, até a igreja. Vamos fazer uma rápida, recapitular, né? Voltar um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo ele chega na obra de Deus, ele chega como perseguidor, ele chega como uma pessoa contrária à fé. Cristo Jesus salva ele, ou seja, encontra ele no caminho de Damasco, a vida dele dá uma guinada brutal. Nessa guinada brutal, ele começa a estudar. Durante um tempo ele se esmerou em estudar, e depois ele foi se apresentar a Pedro, né, para poder ser iniciado devidamente como parte da igreja, como manda o figurino, e depois de 14 anos ele se apresenta à igreja como um todo. Agora, a grande questão desse texto que eu quero que nós meditemos é a seguinte: em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, como ele tinha uma imagem anterior, é tipo aquela história do filho quando é pequeno, né, cara? Aí o cara, rapaz, ele de repente se transforma num conselheiro, uma pessoa de extrema importância para um projeto X, e ele tenta ajudar a própria família, mas a família o vê e vê ele ainda como aquela criança melequenta correndo pela casa, quebrando as coisas. E essa imagem, né, esse respaldo acaba impedindo por certo tempo que a pessoa tenha liberdade realmente de acrescentar algo àqueles que são sua família. Bom, é algo parecido que acontece com o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi alguém que realmente tinha desejo de parar a pregação do Evangelho de Cristo, porque ia contra suas convicções de fé, porque ele era um fariseu. Então, o Evangelho de Cristo ele veio para completar, ou seja, para dar lugar a um novo tempo da obra, na obra que Deus tinha preparado para o seu povo. E os fariseus, no caso, não aceitavam essa orientação, não aceitavam isso, não queriam aceitar essa direção da parte de Deus. E entre eles estava o apóstolo Paulo, e ele pede cartas e começa a viajar por todas as regiões, literalmente caçando aqueles que eram, naquele tempo, chamados de o povo do caminho, né? Porque assim eram chamados os cristãos antigamente, o povo do caminho. Então ele ia de casa em casa, prendia as famílias, enfim, esse era seu labor. Mas aí acontece isso que eu comentei no caminho de Damasco, e você pode encontrar esse texto aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ali você vai ter a história da conversão do apóstolo Paulo. Nesse contexto, quando o apóstolo Paulo vê de Deus que ele precisava se apresentar, esse tempo de se apresentar chega junto com o tempo de experiência, cara. O apóstolo Paulo, provavelmente tinha muito zelo, muito cuidado no momento de se apresentar por causa dessa imagem de perseguidor que ele tinha. Então, com essa imagem de perseguidor que ele tinha, ele poderia encontrar uma igreja reaça, né? Uma igreja que não o aceitava. Ele precisava, ao apresentar-se para a igreja, enfrentar
esse preconceito que a igreja tinha com ele por causa de sua vida passada. Ele tinha que ter uma boa base intelectual para argumentar sobre a obra, porque não bastasse ele ser um perseguidor, a obra que o apóstolo Paulo estava fazendo era totalmente direcionada para um povo que o judeu não gosta. O judeu não gosta dos que não são judeus, aqueles que a Bíblia chama de gentios, ou de incircuncisão, né? Incircuncisão. Você tem a circuncisão, quando a Bíblia fala isso, ela está se referindo àqueles que são judeus, e a incircuncisão, uma palavra difícil, que é para aqueles que não são judeus, ou gentios também, chamados assim, que são os estrangeiros. O judeu nunca se deu com gentio, nunca se deu com estrangeiro. Então, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado por Deus justamente para pregar para aqueles a quem o povo judeu não alcançava, visto que a própria igreja tinha dificuldades de sair em pregação em favor dos gentios, dos estrangeiros. Então, não bastasse o apóstolo Paulo ser uma pessoa com um passado desse, de perseguidor da igreja, ele ainda estava fazendo uma obra com o povo que o povo judeu não está nem aí, cara. Então a primeira liderança da igreja foi judia, obviamente, porque a salvação veio deles. Cristo era judeu, e então nesse contexto desse povo é que nasce a nova igreja. Então o apóstolo Paulo precisava combater, ou seja, precisava vencer esse preconceito e ter uma boa base para explicar o que ele estava fazendo. E uma boa base intelectual, uma boa base argumentativa. 14 anos foram 14 anos de preparação, de estudo. 14 anos foram 14 anos de solidificar uma ideia ao ponto que ele pudesse expressar e explicar ela. Não bastasse isso, ele ainda teve tempo para ter uma boa base prática. Então ele não só venceu o preconceito, ele não só tinha boa argumentação, mas ele também já havia trabalhado, desde o primeiro momento, o apóstolo Paulo começou logo a trabalhar na pregação do evangelho para judeus e depois na pregação do evangelho para os não-judeus, gentios. Quando nós olhamos isso, a gente pode entender que todo o tempo em que Paulo tinha que se apresentar à igreja foi um tempo, que fala aqui por revelação de Deus, foi um tempo perfeito. Porque Paulo estava preparado para enfrentar essa situação. Paulo estava enfrentando nesse contexto muitos problemas com os judeus, porque haviam judeus infiltrados dentro da igreja, haviam judeus tentando forçar os gentios a viver a vida cristã de uma forma que não precisavam viver, que não tinha mais relação com eles, na verdade nunca teve relação com eles, não era mais o tempo de fazer, e então ele estava batalhando com tudo isso, cara. Ao apresentar-se na igreja, ele estava indo realmente de encontro, quebrando essas formas, esses paradigmas, né, que eram contrários à pregação do verdadeiro evangelho. A parte disso, ele tinha que enfrentar também essa aparência. Só estou dando uma introdução aqui para você entender para onde que eu vou. O apóstolo Paulo, ele estava preparado argumentativamente, preparado com prática, e ainda ia sobre a ordem de Deus, em obediência. Enquanto que aqueles que estavam em Jerusalém, não a igreja toda, mas haviam irmãos infiltrados, como diz o mesmo texto de Gálatas, capítulo 2, aqui no versículo, versículo 4, e esta questão nem teria sido levantada se não fosse por alguns homens, fingindo ser irmãos, que entraram no nosso meio, sem a gente perceber, para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Liberdade essa que ele está falando, ele se refere ao não ter que praticar a lei, ao estar debaixo da graça. A lei já não fazia sentido naquela prática antiga, mas sim era a prática da lei sob a ótica de Jesus, né, como Jesus tinha ensinado. Eles queriam nos fazer escravos da lei de Moisés, ó para aí. Aí tá, essa era a intenção deles. Mas nós não nos submetemos a eles nem por um momento
para que a verdade das boas novas fossem preservadas para vocês. E os que pareciam ser líderes da igreja já não tinham nada a acrescentar ao que estavam pregando. Só para que vocês saibam, a reputação deles como grandes líderes não fazem nenhuma diferença para mim, porque Deus não julga pela aparência. Pelo contrário, eles viram que Deus tinha me dado a responsabilidade de pregar as boas novas aos incircuncisos, viu? A incircuncisão, isto é, aos que não são judeus, assim como ele tinha dado a Pedro a responsabilidade de pregar aos circuncisos, ou seja, aos que são judeus. Então, quando a gente vê essa realidade, a gente vê que Paulo também tinha que lutar contra essa aparência, contra esses caras que tinham uma aparência de uma posição de liderança, uma aparência de conhecedores de alguma coisa, mas que não podiam acrescentar nada, porque não tinham argumentação, porque não tinham a prática e muito menos estavam ali encomendados por Deus. Eram verdadeiros espias da liberdade, pessoas que limitam a liberdade daqueles que não estão sujeitos a uma lei que escraviza. Essa é a intenção dos judeus naquela época, em pregar a mentira do evangelho, ou seja, a mentira usando o evangelho como base. Em meio à pregação do evangelho, eles metiam uma mentira que tinha a única intenção de escravizar. O que eles não queriam era perder o poder, a exclusividade judaica, de que só eles mereciam, olha para isso, eles mereciam que Deus fizesse alguma coisa em relação à salvação. Aparência, esse é o ponto que nós temos que conversar aqui. Ao longo dos anos, nós temos vivido, sofrido muitas coisas por causa dessa questão da aparência. A aparência, ela significa algo? Sim, ela deveria significar algo com relação à nossa preocupação, ou seja, a nossa maneira com a qual queremos que a sociedade nos veja. A aparência ela deveria ter condições de expressar também algumas ideias de quem somos em relação àquilo que pensamos. Enfim, é normal do ser humano que nós olhemos a aparência e classifiquemos a pessoa segundo aquilo que ela aparenta. Porém, dentro dessa realidade existem muitos erros e dentro da realidade da igreja existe esse erro também. Porque às vezes nós aparentamos ser algumas coisas e no fundo não somos. Mas como é que a gente vai demonstrar isso? É pela prática, é tendo boa base, é vencendo o preconceito através de nossa conduta. É por isso que eu não sou, galera, assim, partidário de eu ficar argumentando a respeito daquilo que sou ou que não sou. Eu aprendi com os apóstolos, como o apóstolo Felipe, quando ele pregou para Natanael e ele falava que a salvação vinha de Nazaré e ficava da Galileia, aqui ficava, pode alguma coisa boa vir esse cara é de uma cidade tão insignificante. E Felipe argumentou a seguinte coisa: vem e vê. Então, o nosso conhecimento, a nossa história, ela precisa ser vista, ela precisa ser praticada, ela precisa ser bem argumentada, bem amarrada, com argumentos sólidos e práticos, justamente para a gente poder responder a qualquer pessoa que tenha dúvida sobre isso. E mais ainda, muitos de nós o que se porta como e tem o caráter, a personalidade que tem, porque Deus deu. Então, se nós pensarmos bem, a aparência, como nós vimos o apóstolo Paulo, a definição que o apóstolo Paulo dá, que Deus não julga pela aparência, mostra claramente que Deus não está nem aí para a maneira como o ser humano, para a forma como o ser humano julga as coisas, julga as pessoas. Porque a justiça de Deus, ela avalia segundo as intenções, coisa que o homem não pode fazer. Quando nós falamos de intenção, estamos falando de um grupo de pessoas que podem até ter más intenções para fazer, e se é que tem essa má intenção de fazer, de se vestir de uma forma X ou Y, bom, o tempo dirá, o fruto mostrará, o contexto de sua própria história e obra revelará aquilo que ele realmente é.
O apóstolo Paulo estava enfrentando algo que muitos de nós precisam enfrentar. E se nós estamos enfrentando esse preconceito, por exemplo, essa grande dificuldade das pessoas entender os motociclistas como cristãos, claro que eu acho que tem hora que tem muitos grupos cristãos de motociclistas que acaba forçando a barra. Eles querem ter essa postura mega ultra gospel, eles querem ter essa postura mega ultra santa e ser motociclista. Cara, eu acho que tem coisas que a gente não precisa provar nada para ninguém. A resposta para nossa para mostrar aquilo que realmente somos não é o meu blá blá blá, é a minha vida, cara. Caminha com a gente. Escuta o que eu estou falando. Veja se eu sou do tipo que falo e não faço. Essas coisas que devem ser consideradas. Né? Então tem muita gente que eu acho que para se defender do preconceito, para se defender porque como não tem aquela imagem do crente padrão que as pessoas estão acostumadas e até desejam que nós aparentemos, terminam por se escusar demais, ou seja, justificando-se demais, tentando superar a sua imagem com uma postura falsa. A grande verdade é essa. Acaba sendo uma postura falsa, a pessoa mostra aquilo que não é para poder vestir aquilo que é. Olha só que confusão. Isso dá confusão. Então, um dos pontos importantes é que, por exemplo, quando você faz parte de uma tribo que tem uma imagem, como é o caso do motociclismo, bom, vocês estão vendo, eu estou sempre aqui com alguma coisa que faz referência à minha tribo, né, à minha família, que é a OTMF, e fazendo referência à OTMF, eu acabo provando aquilo que sou, acabo mostrando aquilo que sou. Mas por que não me afeta? Porque justamente não tem em mim a expectativa de provar coisa contrária alguma. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com executar a fé. Eu não sei quantos de vocês estiveram presentes, mas nós temos um estudo aí que falamos sobre a religião. Cara, a religião é isso, é a expressão da fé, é a expressão daquilo que conheço, é a expressão daquilo que aprendo e vivo. Isso é religião, cara. Isso é religião. Eu não preciso usar a religião como meu escudo defensor. Ai, não, eu sou crente, porque eu defendendo. Vem ver, irmão. Essa é a questão. Vem ver. Né? Nós somos o que somos. Temos a nossa própria forma de vestir, nossa imagem, nossas formas até de expressar. E se não está contrária à palavra de Deus de alguma maneira, não há por que a gente atender a essa dificuldade que as pessoas têm de aceitar as outras que são diferentes dela. Isso é terrível, essa luta para algumas pessoas, justamente porque elas geram muita expectativa. Eu já não tenho expectativa mais. Graças a Deus, até o dia de hoje, Deus tem me permitido mostrar meu trabalho e conheço um monte de homens que você olha e fala, não pode ser crente, mas o trabalho dessas pessoas mostra aquilo que eles são, mostra o que realmente são e não tem nada a ver com a imagem dele. Ou porque até falar de imagem é complicado, porque imagem é uma rotulação, né? Uma coisa que está dentro de um contexto de grupos, né? Tem lugares que eu seria visto de maneira diferente, como o lugar onde eu estou hoje no Chile, por exemplo. Enfim. Então a primeira coisa é não usar argumentações demais para se excusar. E em segundo, eu também já comentei, que é parar de ter essa expectativa, parar de querer ser aceito. Isso é coisa de criança, cara. A gente não precisa ser aceito para nada. Porque antes da minha imagem, antes daquilo que eu aparento, antes de qualquer coisa, eu preciso estar tranquilo em relação àquilo que Deus quer de mim. Se eu estou baixo à vontade de Deus, se eu estou dirigido pela vontade de Deus, então isso é mais do que suficiente. Se eu sou obediente, eu posso ser judeu, eu posso ser estrangeiro, eu posso ser motociclista, eu posso ser skatista. Nenhuma dessas tribos está excluída do reino de Deus. Existem coisas que estão excluídas do reino de Deus, mas tem muito mais a ver com conduta do que com imagem. Existem algumas imagens, existe alguma coisa de imagem
que sim está excluído da obra de Deus, né? Mas existem outras que não. Existem outras que não estão. Então a gente tem que começar a receber esse conhecimento. Quando olhamos em Gálatas 2 e vemos que Deus não faz acepção de pessoas, Paulo está se referindo àqueles pretensos líderes que realmente fazem questão de aparentar alguma coisa, mas não tem nada para acrescentar. Olha que coisa interessante. Existem 1 milhão de pessoas, eu tenho conversado muito isso com alguns irmãos aqui no Chile, que se você olhar a postura dos próprios profetas, cara, os malucos não eram o padrão de crente que provavelmente você espera que eu seja ou que outra pessoa seja. Eles tinham o próprio caráter e às vezes até turrão, cara. Mas eram conhecidos como homens de Deus, reconhecidos. Então, eu gostaria que a gente pensasse nisso. Qual é o tipo de objetivo que você tem com aquilo que você faz? No caso dos judeus, eles tinham toda essa aparência, essa pompa, essa coisa, porque eles tinham a única meta, o único objetivo que eles tinham era escravizar, era manipular as pessoas. Quando nós fingimos ser algo que não somos, eu boto uma casca, boto uma roupa e tento convencer as pessoas pela minha postura, pelo meu canudo, né, cara, pelo meu diploma, e ali eu estou manipulando. O que eu quero com isso? Escravizar, cara. É um plano de poder. É um plano de engano, mantendo as pessoas no engano, para elas não conhecerem a verdade. Então, para isso, que argumentos eu uso? A manipulação da verdade. Eu começo a ameaçar de forma infundada. Eu faço ameaças de forma infundada com base na palavra de Deus, porque eu não posso perder o meu legado. Os judeus faziam isso e muitos líderes hoje da igreja o fazem. Ah, não levantarás a mão contra o ungido do Senhor. Cara, o cara pega o texto de Davi, falando de Saul, do Antigo Testamento, cara, num contexto de guerra, e quer aplicar isso a certas posições como pastorado. Por favor, se o cara pisou fora da faixa, tem que ser julgado pela igreja. A autoridade sobre o pastor é a igreja. Então ele precisa ser julgado, precisa ser analisado. Por que ele cometeu aquilo e qual era a intenção dele? Então, para alguns, para não sofrer esse mal, eles começam a dar, por causa de manter aquela imagem, aquela aparência, eles fazem assim, manipulam a verdade e fazem ameaças infundadas. Também eles conseguem, pela palavra, pela dialética, né, pela homilética, a forma de falar, eles conseguem manipular massas. Eles conseguem manejar o pensamento, o coração das pessoas, gerando nelas expectativas falsas, promessas que ele não pode fazer, falar que foi Deus que fez ou mandou alguma coisa quando não foi ele, não foi Deus que mandou. Então, todas são estratégias para pegar pessoas incautas, ou seja, aqueles que estão despreparados no pulo, que é pegar no pulo mesmo, para poder fazer o seu plano de poder ali naquele grupo, naquela cidade, naquela região. Infelizmente, muitos daqueles que estão trabalhando hoje recorrem a esse tipo de atitude e terminam sendo verdadeiros lobos mesmo, pessoas que são levantadas para matar, roubar e destruir. A gente pensando que esse negócio falava de Satanás, né? Não é de Satanás que está falando de falsos pastores. Pessoas que, na sua maneira de atuar, de agir, eles roubam os recursos das pessoas, eles matam a fé das pessoas, porque eles não duram, né? Acabam sendo pegos em algum momento. E eles destroem famílias inteiras, eles destroem estruturas sólidas por causa de seus enganos. E qual a intenção? Escravizar, manipular. Então, irmãos, se nós fôssemos falar da parte da imagem, da aparência, o que é melhor? Alguém que parece ser bom ou alguém que é bom? Mas só que tem um problema. Quando eu olho e vejo alguém que parece ser bom, é mais rápido, né? O meu juízo é mais rápido. Porque comprovar que alguém é bom, caminhando com ele, leva tempo, custa, exige esforço. E nós vivemos na geração do fast food, né?
A gente vive na geração do tudo rápido e esse processo não é tão rápido assim. Mas ainda, apesar dessa realidade, eu gostaria que nós deixássemos certos aspectos da nossa fé e parássemos de olhar as pessoas sem o mérito que elas realmente merecem, sem a consideração daquilo que elas realmente merecem. Existe um processo que é a hipocrisia prática da fé, que pregando as coisas, até falei sobre isso, né, anteriormente, mas pregando e falando em nome de Deus eu posso fazer muita coisa. Paulo, quando estava perseguindo a igreja, ele fazia acreditando que estava fazendo um bem a Deus. Como diz o ditado no Brasil, né, de boas intenções, o inferno está cheio. Então a gente precisa ter cuidado para que a igreja não se move de boas intenções. A igreja se move por obediência. Sua boa intenção deve ser obedecer à vontade de Deus, obedecer ao comando que Ele te dá, obedecer ao projeto que Ele confiou a você. Obedeça a Ele. Seja sensível àquilo que você vê de fruto e não daquilo que parece. Uma árvore pode ser muito bonita, muito frondosa, né, cheia de folhas e não produzir nada, cara. E essa árvore serve para alguma coisa? Só para dar sombra mesmo, para fazer os outros ficarem à sombra dela. Então, temos que ter o cuidado de olhar as coisas dessa maneira. Eu achei importante comentar isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que terminam criando barreiras em contra de pessoas que são diferentes dela. Sei que esse assunto, bobear, até já é demodé, né? Já está fora, mas já não é na moda, mas eu acho que é sempre importante a gente começar a relembrar, se é o caso, ou então até mesmo aprender, para não cairmos nos mesmos erros daqueles que vieram antes de nós, que acertaram em muitas coisas, mas também cometeram pecados gravíssimos em contra de pessoas, causando danos às vezes que demoram anos para poder serem reparados. Deus pode fazer tudo quando está abaixo à vontade dele. Mas para que vamos ser nós as pedras de tropeço para os pequenos do Senhor? Melhor não, né? Melhor sermos aqueles que os ensinam, que os orientam. Como eu vou saber qual é a imagem que eu devo mostrar para a igreja? É muito simples. Qual que é a sua intenção? Você está querendo provar alguma coisa para alguém? Você está querendo desafiar alguém? Seja honesto com você mesmo. Você está querendo mostrar, exibir? Você está querendo manipular? Você está querendo enganar? O que você está querendo fazer? Qual é a sua intenção? Ou você simplesmente é assim? É o mundo que você pertence. Você entende que dentro de cada mundo que nós vivemos existem coisas que precisam ser convertidas dentro da nossa cultura para não pecarmos com a nossa cultura contra a Bíblia, contra Deus? Você já tem essa maturidade? Quando saber se eu estou maduro para poder ser aquilo que eu sou e poder seguir sendo um bom crente, um bom servo de Deus? O dia que você parar de ter expectativa de que as pessoas te aceitem, que você simplesmente saia e faça o que você tem que fazer. Grandes homens de Deus foram extremamente estranhos na sua imagem, mas foram tremendos homens de Deus. Mas por quê? Porque eles foram obedientes. Eles estavam maduros, eles estavam preparados para fazer aquilo. A intenção deles era obedecer a Deus. E é isso que a gente precisa fazer, obedecer a Deus. E nesse caminho teremos lutas diversas. Se você faz parte de algum grupo como o meu, que hoje eu estou aí nessa onda do motociclismo faz 4 anos, mas eu sempre fui estranho, eu sempre fui por causa do cabelo, por causa dos brincos, por causa enfim, sempre tinha alguma coisa para alguém falar. É a minha tribo, cara. É aquilo que eu sou. Mas aqui, esquece o que você está vendo de mim. Eu não estou aqui para agradar os seus gostos pessoais. Caminha comigo e vê se eu posso de alguma forma acrescentar algo à sua vida. Se é que Deus pode usar essa mula aqui, não é? Para você eu não sou uma desgraça. Vê, Deus usa tudo, cara. Qualquer coisa quando Ele quer abençoar alguém. Então vamos parar com essa besteira de querer que todo mundo se amolde aos meus gostos pessoais e passemos a defender aquilo que realmente precisamos defender. O retorno do Evangelho ao seu lugar, a verdade
do Evangelho que precisamos pregar e aceitar as pessoas exatamente do modo que elas são, desde que, estou falando dentro do ambiente de igreja, desde que elas queiram a mesma coisa que nós, que é servir a Deus, obedecer a Ele, deixar as suas vaidades de lado, que é interessante. Todo mundo fala assim, não, mas você se veste assim porque é vaidade. Sim, e o outro se veste do outro jeito porque não é vaidade, não? Não, porque essa é a roupa santa. Quem falou isso? Quem falou que existe um modelito para você vestir que corresponde? Quem falou isso? Não existe isso, cara. Isso foram decisões de grupos. Beleza, se o grupo se veste, é a tribo, legal. Não tem nada com isso, cara. Eu não pertenço a isso. Me entende? Eu quero saber se são irmãos na fé mesmo, se têm o mesmo interesse que eu, se reconhecem que são pecadores como eu reconheço, para a gente poder se fortalecer juntos, porque o cara que não se acha pecador não precisa ser fortalecido, né? Mas o médico está para os doentes. Eu sou doente, eu sou um pecador, preciso da graça de Deus. Se você precisa da graça de Deus e pertence a um grupo, siga seu caminho, cara. Tenha cuidado de não passar da linha, seja maduro. Tenha controle. Uma das coisas é o domínio próprio. A gente precisa ter controle. Precisa pensar antes de fazer as coisas. Porque tudo que a gente faz tem reações, né? Algumas boas, outras ruins. E eu preciso assumir. Assuma aquilo que você parece ser. Para de querer provar o contrário. Calma, cara. Relaxa. Isso é madurez, isso é maturidade. Isso mostra amadurecimento da sua própria vida, na sua própria história. Beleza? Então eu gostaria de fazer esse comentário aí, essa reflexão em cima disso. Deus não julga pela aparência. Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro chega à conclusão de que Deus também não faz acepção de pessoas. Se existe um pecador que quer se consertar, que tem ouvido a voz do Espírito Santo e seu coração está inclinado a servir a Deus, então Deus salva, porque já era projeto dele. A gente precisa receber, cuidar e deixar que o Espírito Santo faça a obra que cabe ao Espírito Santo fazer e nós orientar, cuidar, ensinar e estar disponíveis para essa caminhada daqueles que estão recém-chegados. Deve ser assim. Somos uma tribo enorme, pertencemos a todas as tribos, raças, línguas e nações, dentro da sociedade, fora da sociedade, da nossa sociedade, né, no mundo inteiro, no universo inteiro aí, estamos todos aí representando ao mesmo Deus, seja em nossas motos, ou seja em qualquer outra forma de expressão social. Show? Então tenha esse cuidado aí de não julgar pela aparência, porque Deus que é Deus não faz. Tá? Meu amigo Albert está aí comentando. Fala, Albert. Deus abençoe, irmão. Legal que você está aí. Vivemos num mundo de imediatismo, tudo para agora. Pois é, isso é complicadíssimo, cara. A gente não dá tempo, né, para as pessoas poder mostrar aquilo que realmente são, né? Aí a gente prefere passar para outra, né? Pula. Não, melhor sair. Deixa eu pegar o outro que parece. Então é mais rápido. Né? Aí vem esses problemas que nós temos vivido. Eu gostaria também de agradecer aqui, irmãos, a todos, aproveitar o Albert que está aí, como tenho tentado fazer sempre. Quero agradecer àqueles que têm orado por nós, aqueles que têm contribuído com a nossa missão. Eu continuo orando a Deus, sempre pedindo para que Deus confirme. Sei que vivemos um tempo difícil por tudo isso que está acontecendo, muita gente perdendo o trabalho, muita gente desanimada, muita gente desesperada por falta de ter a dignidade de poder correr atrás do seu ganha-pão todos os dias. Porém, eu peço a Deus que conserve aqueles que estão com seus empregos, valorize o seu tempo, valorize o seu emprego, para você não ficar nessa mesma situação. Muito obrigado àqueles que de alguma forma, seja em oração, ou seja ajudando a gente de alguma maneira, têm sido fiéis, cara, àquilo que estamos fazendo. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela história de vocês. Nós precisamos muito, muito de vocês para essa obra poder acontecer. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês e enquanto Deus ministrar, vamos para frente, né? A obra precisa continuar. Meu amigo aqui, Victor Preto, que está aí na Bahia, pergunta aí, preconceito é pecado ou não? Sim,
Porque o preconceito, ele é um falso juízo. O pecado não é o preconceito em si, mas o julgamento que está por trás. E a Bíblia nos ensina, inclusive, é parte, né, da lei, que é a lei que ainda precisamos praticar, que são as leis morais, que diz para a gente não levantar o falso testemunho contra ninguém. Então, se eu olho o cara ali, sei lá, você olha para mim, o motoqueiro, deve ser satânico, esse cara não presta para nada, não aceita ele aqui não recebe não, porque ele não é crente não. Então, se eu faço isso, então eu estou levantando um falso testemunho com uma pessoa que eu não conheço, simplesmente porque eu não entendo a sua tribo, da onde ele vem, né? E por causa disso eu estou incorrendo sim num pecado. Se vem nesse tom, esse é um dos pecados que você pode fazer. Falta de misericórdia, enfim, tem um monte de coisa. Também a gente tem muitas outras ocasiões que a gente precisaria avaliar uma a uma para nós entendermos qual é o conceito por trás, a intenção por trás daquilo. Mas se nós temos um preconceito com uma pessoa somente pelo aquilo que a gente está vendo, sem conhecer profundamente o que está acontecendo, ou ser orientado e levantar um falso testemunho contra essa pessoa, isso sim é pecado. É grave você acusar uma pessoa daquilo que ela não faz. Aqui está dizendo, acá aprendi que o racismo é crime. É a mesma coisa, né? A gente estava vendo um filme aqui em casa, minha esposa está vendo um filme aqui, o filme que eu vi, eu queria que ela visse, a gente não conseguiu terminar de ver por causa do estudo, mas é muito legal que fala de um músico negro, né? Que estava viajando pelos Estados Unidos, naquela época em que os Estados Unidos estava naquele racismo ridículo que eles tinham. É uma coisa muito complexa esse negócio da história americana, né? E a gente vê que realmente é pecado gravíssimo, cara. Você está oprimindo uma pessoa por causa da cor da pele dela. Isso não existe, cara. Isso não faz sentido nenhum. Eu não entendo como é que ainda tem gente que faz isso, cara. No mundo atual, moderno. Pô, cara, isso é terrível, cara. Isso é terrível. Não faz sentido. Agora, eu também não acredito que ninguém, por exemplo, no caso da vida real, todos merecem aquilo que merecem. Então, cara, corre atrás, estuda. Pô, a gente que rala, velho, igual todo mundo. Corre atrás do seu. Mas, infelizmente, algumas pessoas terminam tendo que lutar mais por causa de sua pele, de sua imagem, sua tribo. Bom, eu entendo um pouco isso, porque tenho vivido isso há 18 anos, né, cara? Cada lugar que a gente entra, eu sempre conto a história de que muitas vezes eu fui pregar em algum lugar e chego, né, de boinha, pá, e a pessoa me senta lá no banco de trás, lá me dá um panfleto evangelístico, fala, Deus te abençoe, Deus quer salvar. Não, eu estou ligado, eu vim pregar, eu queria falar com a liderança. Ai, perdão, desculpa. Né? É culpa da pessoa? Não é culpa da pessoa, não vou ficar com raiva da pessoa. Mas acontece, porque eu não tenho aquela imagem padrão do cristão. Eu tenho que aceitar isso, eu tenho que assumir isso, ser consciente em relação a isso, para eu não também achar que porque o cara não gosta do meu estilo, da minha forma, da minha tribo, da minha roupa, ele é meu inimigo. Não é meu inimigo. Ele é simplesmente uma pessoa que não gosta da forma que eu me apresento. Provavelmente eu também posso ser que eu não goste do jeito que ele se apresenta. Acontece, cara. Isso não define o que é certo e o que é errado, entendeu? O que define o que é certo e o que é errado é quando a coisa é certa e a coisa é errada. E existe uma base para isso. Então temos a Sagrada Escritura para nos ajudar. Beleza, galera? Bom, por hoje é isso aí. Eu espero que nós possamos amadurecer essa nossa visão do mundo, não tendendo para nenhum dos dois extremos, para a gente também não se tornar ou por um lado legalista ou por outro libertino. A gente precisa andar sempre pelo meio da razão, o meio das condições, né, que se possam provar, que se possa argumentar, que se possa mostrar, com a devida atenção que requer cada caso. Espero que seja assim na história de vocês a partir de hoje, para que vocês possam entender que o mundo é bastante mais amplo, é bem maior do que você consegue visualizar. Existem coisas muito importantes acontecendo no mundo e que nós desconhecemos, né? Então, precisamos ter essa cabeça. Tomara que Deus possa iluminar seu coração e te impulsionar para o acerto. Aí nos comenta o nosso amigo Albert aí, amém. O André também está comentando aqui, muito agradecido por essas mensagens, meu irmão, amigo, pastor Cacau Velasco. Que nunca nos falte este alimento. Amém, cara. Legal. Fico feliz em ajudar aí, tá? Para isso que a gente está aí, para ajudar. Show? Aí o amigo Victor também está comentando, obrigado, abraço, boa noite. Deus abençoe, cara. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes,
Para você que quer conhecer um pouco mais o TMF, como eu disse no começo, está a fim de saber o qual é, procura a gente por interno aí, só falar comigo, eu terei prazer de me comunicar com você a esse respeito. Se você quiser saber algo a respeito da missão, do Evangelho, que ajuda na caminhada, conta com a gente aí. Se quiser uma ajuda, um conselho, alguma coisa que a gente possa fazer, né, será uma honra te ajudar nessa sua história aí. Nosso querido irmão, companheiro, parceiro, Albert nos diz, meu irmão, uma palavra muito clara. Amém, cara. Graças a Deus. Fico feliz de ouvir isso aí, que deu para pegar aí a ideia. Tá? Deus abençoe, galera. Vamos que vamos. Fico feliz, cara. Fico feliz em contribuir. Você sabe, né? Até segunda ordem, segunda-feiras, 9 horas da noite, estaremos aqui conectados. Que Deus abençoe, que Deus proteja a sua família, que a paz de Cristo chegue no coração de todos aqueles que a Cristo pertencem e aqueles que não pertencem possam ser atraídos em paz também para fazer parte desse povo maravilhoso, dessa história legal, dessa história nova que só Cristo pode nos proporcionar. Te motivo para isso aí. Que Deus te abençoe muito. Vamos que vamos. Espero o contato daqueles que se interessarem. One Love, OTMF for Life.